E não é o primeiro problema que a gente tem em obra de estádio de Copa. Aconteceu em Cuiabá, aconteceu em Manaus também, aconteceu na Arena do Grêmio, aconteceu no Maracanã. Foram problemas menores, mas aconteceu. Teve gente que perdeu a vida também. Na Allianz Parque do Palmeiras também houve um problema e um operário morreu também. Não é a primeira vez que acontece, mas enfim, o impacto é muito grande, são 2 mortes. E pelo tamanho do que foi, pela estrutura também do estádio, dá para dizer que foi uma tragédia de grandes proporções, sem dúvida nenhuma. Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, um barulho, vocês olharam, o guindaste meio que como se tivesse quebrado, né? E ele foi tombando. Claro que a gente não pode saber disso agora. Pareceu que foi uma coisa assim, tipo, muito peso, é óbvio que a gente está chutando aqui, mas é isso porque quando a gente entende que uma coisa quebra no meio, é porque não aguentou o peso, né? Não estava chovendo, não estava ventando, pelo contrário, não tinha vento nenhum. E assim, nós não somos engenheiros, eu não sou engenheiro, mas eu imagino que foi de verdade ali o peso do guindaste mesmo que não tenha suportado, ou o solo que tenha cedido em alguma parte ali, e aí fez com que o guindaste pendesse e acontecesse isso. E não custa lembrar que são 2 lados, esse era o lado norte. O lado sul já tinha sido instalado toda essa parte da estrutura da cobertura, não houve problema. Com o mesmo guindaste. Com esse mesmo guindaste. E no lado sul não tinha acontecido nada, e inclusive a última peça do lado sul, assim como essa peça da zona do lado norte, ela era do mesmo tamanho, pesava 420 toneladas do mesmo jeito, e dessa maneira, e não aconteceu nada no lado sul. E agora aconteceu hoje no lado norte, ao lado que fica mais perto do metrô. São estruturas enormes, né? E aconteceu isso. São estruturas enormes, são módulos enormes, né? Dá pra ver bem esse desenho. A gente está mostrando uma simulação de como aconteceu. Esse gráfico está mostrando exatamente o que aconteceu. Seria a última parte da estrutura da cobertura. Ai, que dó! E esse barulho que o Rodrigo Vessoni disse que ouviu, provavelmente foi o estalo da quebra do guindaste. É um estalinho e depois o barulho da quebra. Essa simulação foi feita aqui pela Rede TV, olha só que loucura. Quer dizer, um guindaste gigante, que já tinha levantado... o guindaste várias toneladas. Mas já tinha levantado módulos iguaizinhos. Quer dizer... 38, 37. O do lado sul, Luciana, é igualzinho. O último do lado sul tem a mesma metragem, o mesmo peso, e foi levantado sem problema nenhum. Esse guindaste é o maior do Brasil, é o segundo maior da América Latina, e só ele conseguiria colocar esse último módulo, essa última peça metálica de 420 toneladas naquele lugar. Nenhum outro guindaste tem a condição de fazer isso, tanto que agora a tendência é que, como o guindaste quebrou e não tem como consertar tão rápido, etc., a tendência é que eles vão quebrar essa última peça em 4 partes, e com um guindaste menor eles vão colocar o mesmo módulo, a mesma peça, só que em 4 partes diferentes, porque serão peças menores, menos pesadas, e certamente qualquer outro guindaste que eles tenham lá, o outro guindaste que está do lado sul até hoje, esse guindaste vai poder recolocar e fechar esse arco aí, para poder ter os 2 lados com o arco feito. Essa vai ser a saída aí da construtora, vai ser quebrar em partes esse módulo e colocar com um guindaste menor, já que esse outro aí não tem o que fazer com ele está quebrado, e ele é o único do país e o segundo da América Latina. É muito difícil trazer isso daí de volta, trazer outro para poder colocar o guindaste, esse último módulo inteiro como eles estavam querendo. Ok, Rodrigo Vessoni, muito obrigada. Vai dormir que você teve um dia muito longo, viu? Muito obrigado por estar falando aqui com a gente. E boa sorte para você, viu? Muito obrigada. Valeu, um grande abraço a todos aí. Um beijo, Luciano, um grande abraço. Tchau, tchau. Falando nisso que ele falou, Luciano, ele viu que ele estava com o Andrés de manhã dando risada. Tudo, não, de repente de manhã acontece, não, 5 minutos antes. 5 minutos. E de repente acontece isso. Aí muito triste, né? É triste, ele ficou chateado. Muita Imagina gente o falou. Andrés como está agora? Isso, e muita gente falou, não, ele não está preocupado com as vítimas. Claro que ele estava preocupado. Não, claro que está. Eu vi a imprensa comentando. Então, claro que depois do acidente lá, como é que ele está preocupado disso? Está preocupado, isso aí é a menina nos olhos, feliz da vida. A vida. gente não estava lá, a gente ficou
Quando você lê uma nota de pesar, você pode até imaginar que a pessoa não tenha o sentimento colocado na nota, mas o Andrés deu pra ver na cara dele. Foi legítimo. Ele é muito humanista, ele é muito... Tá falando isso porque a gente escutou o pessoal comentando, falando que o Andrés, já se viu, ele não está preocupado. Claro que ele está preocupado com as vítimas que aconteceu. Ele vai dar todo o respaldo para as vítimas, né, Luciano? Ele já falou. E aquele momento que eu não ficaria. E o Corinthians vai jogar no sábado contra o Internacional no Pacaembu com o nome dos 2 funcionários, dos 2 operários na camisa dos jogadores, além de uma faixa enorme no tobogã, homenageando. Não, o Andrés é um cara muito legal, eu tenho certeza, ele deve estar super arrasado. Falou que ele vai dar todo o respaldo dos familiares, ele é um homem entendeu? sério, imagina, não tá brincando não, é bonito isso também, né? Claro. Mas a gente sabe que foi uma coisa, são 2 coisas ao mesmo tempo. É o fato da gente estar inseguro, porque nós que estamos aqui no Brasil, a gente não vai falar para ninguém lá de fora, eu já não vou espalhar isso, mas a gente está com medo porque realmente a situação do Brasil já vem vindo precariamente há muito tempo. Então é assalto, é o transporte que não está bem, é o aeroporto que é pequeno, é tudo que não está propício para um evento dessa magnitude agora em 2014. Então não é que a gente está falando, não, já está tudo certo, a gente está uma arrumadinho. O Brasil já não está exatamente todo organizado. Eu estou louco ou eu estou falando a verdade aqui? É verdade, é verdade. Não é verdade? A gente teve a Copa das Confederações aqui, e não aconteceu nada de extraordinário. Era, obviamente, um torneio bem menor, era um teste, assim, mas foi o que o Marco Belo falou. Os estádios que foram testados funcionaram, a logística eram dias normais, não eram feriados. Eu acho que também a violência deu uma trégua. Mas funcionou de uma maneira... Eu fico otimista nesse sentido. Mas sabe que o interessante? Que conversando com jornalistas estrangeiros, você pergunta assim... A pergunta do jornalista brasileiro é sempre assim, e a Copa do Mundo, o que você acha? E a gente já pensa que o cidadão vai falar sobre violência, já vem bomba, sobre trânsito, e ele fala, não, eu acho que a seleção vai jogar assim, assado, porque eles já estão tão preparados porque eles acham que vai acontecer de ruim no Brasil... que eles não acham que a tua pergunta é sobre isso. Então, os jornalistas estrangeiros, pelo menos que eu conversei, eles já estão na cabeça que vai atrasar voo, que eles vão ter problema de logística, que eles vão ter que se proteger da violência. Mas não é questão de atrasar voo, no feriado não chegou no aeroporto. O problema é chegar até o aeroporto. Não consegui nem chegar no aeroporto. Eu demorei 6 horas. Imagina, aquela velha frase, né? Imagina na Copa. Teve gente que perdeu o avião. Eu cheguei e tinha uma mulher que chorando que ela perdeu o avião, porque ficou 6 horas para chegar no aeroporto. Porque não tem... Olha, na França você pega lá um metrô e chega lá dentro do estádio, porque tinha que ser assim. A gente não tem essa estrutura. Mas tinha que ter. Essa mobilidade. Mesmo nas Copas da Federação, a gente viu o manifesto, tudo, mas correu tudo normal, tudo 1000 maravilhas. Pô, né? E eu tenho certeza que a Copa do Mundo também vai ser a mesma coisa. Você realmente acredita, né? E o trânsito? Acredito. Estou te falando que semana passada, 6 horas para chegar no aeroporto. Como ele falou, vai ter feriado, aí 2 dias feriado. Mas 6 horas para chegar no aeroporto? Mas aí o pessoal vai... Ele está otimista, né, Luciano Birubiru? E há de se dizer que é o metrô na porta do estádio do Corinthians também. Você falou de chegar de metrô, na porta do estádio do Corinthians há um metrô, a estação Corinthians Itaquera. Não, aí tudo bem. Aí já pra Copa do Mundo, o turista vai de metrô. E polícia na rua, para ninguém ser assaltado chegando lá. Agora depois, quando acabar a Copa do Mundo, eu quero ver alguém pegar o metrô em um jogo que começar às 9h50 da noite. Daí é outra história, né? Porque termina meia-noite, não tem mais metrô. Agora, na Copa, o torcedor vai chegar tranquilamente de metrô. Gente, isso que eu não entendo. Se tem jogo, tinha que ter metrô no dia do jogo. Bom, normalmente não tem. Olha, uma coletiva de imprensa realizada agora há pouco trouxe detalhes dessa tragédia que aconteceu hoje. Estamos aqui ao vivo, eu acho que o único programa ao vivo agora falando sobre isso. Vamos assistir. São operadores capacitados, toda a coordenação é feita também por eles, através de comunicação, com segurança. O guindaste tem capacidade 3 vezes superior, então tudo vai ser apurado. A estrutura não sofreu nenhum comprometimento. Houve danos numa parte do prédio, mas nada que comprometa a segurança da estrutura em si, a estabilidade. O que menos nós estamos preocupados aqui agora é com cronograma, com prazo, com isso. Nós estamos aqui preocupados em dar satisfação a vocês e preocupados em atender as famílias das vítimas, que isso é a nossa preocupação nesse momento. Olha, eu vou falar, o Andrés, ele realmente, eu tiro o chapéu para ele, porque ele fala a coisa certa, né? A gente tem que dizer, eu já entrevistei aqui algumas vezes, eu gosto muito da pessoa dele, eu acho que ele é uma pessoa que tem uma sensibilidade, falou, é isso aí, a gente, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que 2 pessoas morreram, que 2 pessoas que talvez nem fossem assistir a Copa, a gente tem que lembrar que deixaram filhos, esposas, mães, quer dizer... Infelizmente, a gente tem que tratar disso como uma tragédia. Vamos esquecer da Copa um pouco também, né? Aí a gente pode falar da Copa. Realmente é muito trágico. Qualquer tipo de acidente que faça
vítimas? Não, tava todo mundo ansioso, né, por esse estádio. Não só os corintianos, mas ele já ia servir de teste agora para o Campeonato Paulista, né, Marco? A gente estava fazendo as contas. Isso, exatamente. Iam começar nos jogos. Não, eu sou palmeirense, mas admiro muito o Andrés, admiro muito o futebol e torço para que tudo dê certo. Claro. E nesse momento eu vi muita gente falando em Twitter, em rede social, tá vendo? Porque quando aconteceu no Palmeiras, muita gente falou, tá vendo, não vai dar certo esse estádio. Não tem que torcer contra ninguém. Aqui é a luta contra a vida. Entendeu? Verdade, não é pelo estádio mais bonito. Aliás, não é uma coisa isso. que tem que parar, esse negócio dessa rivalidade, torcer para que outro se ferre. Gente, somos todos brasileiros. Pelo amor de Deus. Ninguém, não vale a pena morrer por causa de time. O que é isso? Calma lá. Mas tava essa briga. Todos os estádios estão bonitos. O Palmeiras também vai ficar bonito. Não, isso é bom pro futebol brasileiro. Pro Brasil, eu acho que atrai. Isso daí vai ser... O nosso papel é mostrar para os estrangeiros que a gente sabe fazer, independente se é do Corinthians, o Morumbi nem vai participar. Não, a gente tem que torcer pelo Brasil, independente disso. E nesse caso teve morte de pessoas, não sei se é corintiano ou não, mas são pessoas, trabalhadores, numa obra, numa fatalidade, e não tem que torcer contra nunca, muito mais nesses casos. Olha, eu estou pedindo, a gente está tentando entrar em contato com a Andresa, a minha produção. Eu gostaria muito que ele entrasse para falar com a gente. Eu gosto muito dele. Eu acho importante. Eu tenho um respeito enorme pela pessoa dele. Gosto. Acho ele um cara muito sério, uma pessoa que sempre falou abertamente aqui no Super Pop. Então, Andrés, sinta-se à vontade. Se você puder falar com a gente, eu gostaria muito de falar com você. Se você estiver nos assistindo, se alguém puder te avisar para você ligar aqui para a gente, para nossa produção, queria muito falar com você. Como é que tá aí no Twitter? Os internautas não estão otimistas, Luciano. O Giovanni está dizendo o seguinte, é uma vergonha para o Brasil. Tudo aqui dá errado. Não, calma também, né? Vamos torcer para que melhore. Pois é. Não. E as outras irregularidades, né, Marco? Existiam Quais outras irregularidades? Boa, vamos lá. Né? Falta de plano de incêndio. A gente estava falando que todo o estádio da Copa, como a gente disse no começo, acaba sendo construído com pressa. E se você seguir... Porque a Copa é ano que vem. E demora tanto com a politicagem, qual estádio vai ser a abertura, seria no Morumbi, mudou para a Arena Corinthians, queriam em Brasília. Então, o estádio tem que ficar pronto em um ano. E o que no Brasil pode ficar pronto em um ano se você for seguir toda a burocracia, de todas as papeladas e os trâmites legais que você tem aqui no Brasil para construir qualquer coisa. Então, o estádio da Copa acaba passando por tudo isso. Não estou falando que é positivo nem que é negativo, mas acaba tendo que passar por tudo isso porque tem um prazo. E há muito interesse, né, em cima disso, a FIFA, a Confederação Brasileira de Futebol, os clubes. Quem paga? O estádio? O Corinthians. O Corinthians, através de financiamento, mas é o Corinthians e parcerias. Isso. Esse estádio específico. Alguns estádios para a Copa foram construídos por governos, mas esse estádio é particular do Corinthians. E quem paga essa reforma? É o Corinthians? Corinthians, em parceria com a construtora, né, que a gente viu a coletiva agora, estava o responsável da construtora. Mas ao lado a construtora do Andrés. dá de presente? Não. O Corinthians é como se fosse um financiamento. A construtora está dando dinheiro, que é muita grana, quase 1 bilhão de reais também, né? Está custando esse estádio, quase 1 bilhão de reais. E por que o Corinthians Nenhum paga? time tem isso. E o Corinthians vai pagando aos poucos. Porque é dele. 20 anos. Ele tem o estádio dele, é o mesmo caso do Palmeiras. Ele em parceria com a construtora, que é uma outra construtora, ele paga uma parte, a construtora a outra, e depois existe essa parte de financiamento, de divisão de lucros, em cima de eventos, de bilheteria. E por que não foi no Morumbi, a abertura? Por pura politicagem, porque na época o presidente do São Paulo era brigado com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol e o Andrés era presidente do Corinthians na época, muito ligado à Confederação Brasileira e também tanto coisa que ele do trabalhou governo. Lá. Também. Mas tipo, foi lobby ou foi assim, tirado no dado? Porque o estádio do Morumbi já está pronto. Eu tô perguntando porque eu não sei de nada. Seria mais barato e mais fácil. Porque já estava pronto, mas o Corinthians tinha os interesses próprios de ter um estádio, porque sempre usou o Pacaembu, que não é o estádio do Corinthians, é do governo. Então, o Corinthians tinha o interesse de construir, tinha que ser grandioso, porque a torcida é grande, né, Birubiru? Verdade, mas o Corinthians ia fazer o estádio deles. E juntou o útil ao agradável, eu acho, que foi nesse caso. Mas quem escolhe isso? Você vira flip a coin, como diz os amigos? Não é flip a coin, não é por moedinha, não. Na verdade, acho que teve grande participação do Andrés, que trabalhava juntamente com a CBF, nessa época como chefe de delegação da seleção, alguma coisa assim. Exatamente. E aí trabalhou em cima disso, em parceria, conseguiu que fosse para a Copa. Mesmo tivesse a parceria, o estádio iria certo, né? Claro. Vamos torcer aí pro Andrés conseguir, eu tenho certeza que ele vai conseguir.